todos nós estamos incumbidos nessa missão e nesse dever. Dr. Oswald Smith, pregando em uma conferência de missões e evangelismo na Europa, disse: se você está na igreja, se você diz que é convertido e não tem interesse por evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Essa é a grande missão da igreja. Estamos aqui na terra só para duas coisas, uma na vertical e uma na horizontal: conhecê-lo, vertical, e fazê-lo conhecido, horizontal. Nós estamos aqui para isso, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Esse é o grande papel. Entretanto, a igreja está envolvida demais nas coisas desse mundo, envolvida em entretenimento, política, trabalho secular, e é omissa quanto ao seu papel de evangelização, de levar a boa nova da salvação aos pecadores. Esse é o nosso dever. Esse texto de Romanos, capítulo 1, Paulo diz: sou devedor. Ele começa o texto dizendo que, o termo quer dizer estar em débito. Ele começa dizendo que nós estamos em débito. Sou devedor. Nós temos uma dívida. Todo crente em Jesus deve algo. Todo crente em Jesus está em débito, possui uma dívida. O que ele deve? Qual é essa dívida? Ele deve o Evangelho. Ele deve a pregação do Evangelho. É esta dívida que ele tem, porque ela é uma ordem dada por Jesus. Marcos 16:15, Paulo fala a Timóteo: conjuro-te, imploro-te, rogo-te, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, que prega a palavra, Timóteo, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra, quer oportuno, quer não, quer tenha uma possibilidade, quer não tenha, quer o momento, convenha o momento, quer não. Prega a palavra. Somos uma igreja sofisticada, moderna, uma igreja hoje que conta com recursos, que é rica, mas que despreza a condição eterna das almas. Vou te mostrar algo aqui, como nós estamos em falta no que diz respeito à evangelização. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a primeira coisa que os cristãos faziam após se converterem era anunciar o Evangelho. Os crentes de hoje se convertem, a primeira coisa que vai é pedir um carro para Deus, é pedir uma namorada, é falar: pelo amor de Deus, Jesus, não me deixa solteira. Não sei o que está acontecendo. Eles acabavam de ver Jesus, falaram: não, isso aqui não pode ficar só para mim, eu tenho que chamar mais gente para ver isso. Olha essas cadeiras vazias. Por que ninguém hoje quis convidar ninguém? Por que você não passou o sábado orando, ligando e mandando mensagem para uma alma perdida, dizendo: vamos no culto hoje, vamos ouvir a palavra, e ora: Senhor, eu vou te pegar, eu pago o Uber para você. Por que você não contagiou para sua mãe, quando você se converteu, seu pai, seu filho, seu vizinho, seu amigo, e diz: vocês precisam experimentar o que eu experimentei, vocês precisam vir tomar do remédio que eu tomei, vocês precisam ver a luz que eu vi, eu não posso guardar isso para mim. Moody afirma que 95% dos crentes atuais nunca tiveram a experiência de trazer pelo menos uma alma para Jesus. 95% dos crentes modernos nunca tiveram a experiência de trazer ao menos uma alma para Jesus. Qual o último batismo que você frequentou, viu e disse: aquele que está descendo as águas, o Senhor o salva? Você está tendo uma peste, a mesma peste que acometeu a Inglaterra, a Europa, alguns séculos atrás, peste negra, ou peste bubônica. Não é que matou 1000, matou milhões, iam morrendo aos montões, as cidades eram
fétidas, era impossível trafegar por causa das montanhas de corpos. Vamos supor que você, Juliano, descobre a cura, a vacina, que pode poupar a vida de milhares, de milhões, ela está com você, mas você fecha, esconde ela para você, e você não dá enquanto assiste multidões morrendo. Você seria considerado o maior criminoso da humanidade, porque possui a cura do HIV, mas não tem. Se eu posso usar esses termos com relação a uma vacina, quanto mais ao Evangelho. Você está assistindo multidões não morrerem de tifo, de febre amarela, de peste negra, mas morrendo eternamente no pecado. A cada dia morrem 159 mil pessoas, 4 milhões por mês, 54 milhões por ano. E quantas dessas morrem sem o Evangelho? Agora me diz, você está assistindo isso e tem aqui na sua mão a vacina que pode salvá-las, não do túmulo, mas do lago de fogo, e você omite. Você fica em casa esparramado na sala 10, 8, 7 horas no celular. Africano, das 40 nações mais pobres do mundo, 32 estão na África. Existem hoje 40 milhões de africanos que nunca leram a Bíblia uma vez só. Das 1.800 línguas faladas na África, a Bíblia foi traduzida para apenas 150. 1.600 línguas africanas não possuem a Bíblia. Na Ásia, das 1.980 línguas faladas, nós temos a Bíblia traduzida para cerca de 91 línguas apenas. Hoje ainda a Bíblia não foi traduzida nem para 1/3 das línguas faladas no mundo. No Japão, o Japão é a terceira maior economia do mundo. Só que nesse país temos uma das menores taxas de cristãos na face da terra. A Europa, que foi berço da reforma, que foi palco de avivamento, hoje é considerada um continente pós-cristãos. O que tem na Europa hoje é as Dead Church, igrejas mortas. A Holanda, que foi berço da reforma, a reforma holandesa, hoje é um centro de prostituição, drogas liberadas, e o que cresce é a construção de mesquitas muçulmanas. A Inglaterra, que foi terra de John Owen, Richard Baxter, Dr. Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon, John Stott, hoje é o país de Richard Dawkins, o ateu mais famoso do mundo. Na Índia hoje, existem 360, escute isso aqui, 360 milhões de deuses. A nação inteira está perdida. A América Latina, ela está dominada pela idolatria católica, feitiçaria, infestada de paganismo. O que se celebra na América Latina são etnias, pequenos povos, vilarejos, grupos familiares. Estima-se que hoje existam 11.227 etnias no mundo. Dessas 11.000 etnias, só 6.614 tem menos que 2% de cristãos. Nos últimos 60 anos, veja essas estatísticas, nos últimos 60 anos, o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo cresceu 167%, o budismo cresceu 145%, e o cristianismo, só 47%. Os mormons, que é uma das seitas mais ricas, é multimilionário os mormons, nos últimos 6 anos cresceram 460%, os mormons. Hoje, o alvo dos muçulmanos é alcançar o mundo inteiro para o islamismo. Na Europa isso já tem acontecido. Um dos propósitos do islamismo é transformar a Europa em um continente muçulmano islâmico. Eles já estão conseguindo. Hoje o islamismo é a religião predominante em 43 países. 43 países da Europa são de maioria muçulmana. O Egito, 94% da população islâmica. A Arábia Saudita, quase não existe igrejas nem cristãos. Hoje a Suécia
França e Inglaterra, os muçulmanos já são a segunda maior religião. Na Alemanha, há mais de 2 milhões de muçulmanos. Nas Ilhas Britânicas, tem mais de 1 milhão de muçulmanos e mais de 1.200 mesquitas e 5.000 escolas muçulmanas. Na antiga Iugoslávia, foram construídas, depois da Segunda Guerra, 600 mesquitas. Hoje, nos Estados Unidos da América, existem mais de 3 milhões de muçulmanos. O islamismo investe mais dinheiro só na América do que a igreja em missões no mundo inteiro. 50 milhões de adeptos. Desde 1971 o islamismo já passou o catolicismo. Você já viu uma criança islâmica citar o Alcorão? 5, 6, 7 anos, 10, 12. Já sabe de cor, e o teu filho não sabe João 3,16. Você já viu um muçulmano com 10 anos, com uma metralhadora, uma M16 na mão, pronto para morrer e matar em nome de Maomé? E as nossas crianças jogando Counter-Strike. Esses acéfalos que não são ensinados no Evangelho. Brasil hoje o que mais cresce no Brasil são as seitas orientais. O Brasil é o maior país espírita e católico do mundo, irmão. Olha só os dados do IBGE para se referir ao Brasil. O Brasil hoje tem 213 milhões de pessoas, 26 estados, 5.070 cidades. Meu Deus, segundo dados de natalidade, no Brasil nascem uma pessoa a cada 20 segundos, ou seja, 3 pessoas a cada 1 minuto, 180 pessoas a cada dia e 4.300 a cada hora e 4.300 pessoas por dia. Quem vai ganhar essas almas? Quem vai pregar para essas almas? Escute isso aqui. John Kennedy, presidente dos Estados Unidos eleito, quando foi assassinado em Dallas em 1963, no dia 22 de novembro, em apenas 22 horas, metade do mundo estava informado da morte de John Kennedy. Jesus faz 2000 anos que morreu e quase metade do mundo ainda não ouviu falar sobre Jesus. Hoje nós temos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Esse sermão, a vergonha que eu fiquei, o estado que eu fiquei. Terremoto na Turquia, agora, dos maiores terremotos dos últimos tempos, devastou cidades e cidades e cidades e cidades e cidades e cidades e cidades, racionamento de água, de energia, falta de abrigo, frio, horror, terror, falta de comida, um caos total, e só foi um pedacinho da trombeta que soou, só lá na Turquia. Quantos desses quase 25 mil já estão falando que no final vai dar 40 mil? Morreram em Cristo, pregaram o Evangelho a eles. Irmãos, o tempo da cega chegou. João 4, 33, 35, Jesus disse: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa, a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois brancos já estão para a ceifa. A ideia do Senhor é o que? Ele está usando uma terminologia: vocês só vão colher o fruto quando chegar a estação própria, que é onde o fruto está maduro. Aí o Senhor Jesus está dizendo assim: não precisa esperar não, o fruto já está maduro. Ele estava querendo dizer aos samaritanos: vocês não dizem que ainda vai chegar um tempo? Olhem só os campos brancos, olha os samaritanos, todos ali, vão e preguem. O Senhor está dizendo: erguei os olhos e vede América, África, Ásia, Europa, veja aeroporto, veja Portinari, Leporace, centro, vede os campos branquejam, as almas estão clamando: preguem para mim, preguem para mim. O tempo da colheita. Em 1974,
Ocorreu na Suíça, em Lausanne, cidade suíça, chamado Pacto de Lausanne, que estava tratando sobre a evangelização do mundo. A definição do pacto foi essa: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, por todo mundo, a cada criatura. A visão de Deus é mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é agora. É agora. Quando eu converso com esses homens, quando eu converso, por exemplo, quando eu converso com a vida do Dr. Joe Bick, quando eu converso com o Paul Washer, conversando na época da pandemia com o Hernandes Dias Lopes, eles dizem: nós temos que usar todos os nossos recursos, todo o nosso tempo para pregar o evangelho. Nós temos que usar o celular, o e-mail, o Instagram, o Facebook, nós temos que usar o púlpito, no caixote, na praça, na rua, de boca em boca, videoconferência, live, mas temos que pregar o evangelho. Eu vejo nesses homens que eles não ficam parados, eles não perdem tempo. Eles têm que escrever um livro, escrever um folheto, pregar um sermão, evangelizar, aconselhar, visitar, fazer, orar, todo o tempo agindo. Por quê? Porque o tempo se abrevia, porque a seara é grande. Nós não. Nós temos que... Quantas vezes a gente já parou no terminal rodoviário ali, do centro, às 6 da tarde, estufado de pessoas? Ou foi na Santa Casa em algum plantão, abarrotado de pessoas? Ou foi em algum lugar, um ajuntamento, num banco, no dia de pagamento, a gente esbarra na outra, né? Nem se dá conta. A Bíblia diz que vendo as multidões, o estado delas, nós estamos ali, temos que pedir a Deus visão, porque nós estamos vendo multidões e não estamos sentindo nada. Estamos nos trombando, nos esbarrando em multidões, trens, metrôs, aviões, estações de trem, estações de ônibus. Nós vemos, mas não enxergamos. Vendo ele via multidões perdidas, via o estado delas, porque olha lá, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Ele se compadeceu. A compaixão deve ser nosso primeiro passo. Qual a última vez você parou no terminal e viu: meu Deus, quem vai pregar para elas? Estão perdidas. Quando você foi numa festa de aniversário e viu aquela multidão, meu Deus, e você teve compaixão. A gente só está estressado, só quer pegar o transporte, chegar em casa, a gente está chateado com o patrão e não estamos nos dando conta da perdição. Vendo as multidões, teve compaixão delas. Você tem que ver o noticiário e ter compaixão. Você tem que ver os tremores na Turquia e ter compaixão. Você tem que ver esses ajuntamentos familiares e ter compaixão. Compadeceu-se dela, porque o texto diz: porque estavam aflitas e exaustas. Ué, mas o Senhor teve compaixão porque estavam cansadas? Não, são termos para se dizer, não é a condição física. Aflitas e exaustas são termos para dizer perdidas. Teve compaixão porque estavam perdidas. Perdidas, e o termo diz, como ovelhas que não têm pastor, ainda no 36, sob o jugo dos fariseus, elas estavam dispersas, sem religião, sem fé, ou seja, condenadas. Vamos pedir visão para Deus, depois vamos pedir paixão para Deus, depois vamos pedir discernimento para Deus. Agora o verso 37, então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, muitas almas, milhões, mas os trabalhadores são poucos, poucos aqui em número e em qualidade, aptos ou dispostos. 38, rogai pois ao Senhor da seara, que mande trabalhadores. Vendo as multidões,
Vai lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Pega metrô lá no Rio de Janeiro. Vai para Nova York, Paris, multidões. Vai no aeroporto 3, Leporace, multidões. Peça compaixão, sensibilidade. Irmãos, deixa eu te dizer algo aqui para encerrar. Pregar ou deixar de pregar não é uma questão secundária. Envolve a eternidade. Deixa eu te dizer algo aqui que eu falava muito no início do meu ministério. Eu vou falar novamente. Você sabe que pela nossa teologia, nós entendemos que uma pessoa que morre, ela vai instantaneamente ou para o céu ou para o inferno. Jesus diz para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Não há sono da alma. O justo morre, o corpo vai para o cemitério. A alma vai direto para o céu. O ímpio, escute isso aqui, ele morre, o corpo vai para o cemitério, para o túmulo. A alma vai para o Hades, vai para o inferno. Significa que quem morre hoje